Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho num assunto que, assim, à primeira vista parece coisa de aula de matemática, talvez de filosofia, Uhum, mas que na verdade é uma espécie de, sei lá, um kit de primeiros socorros para o cérebro. lógica. É uma ótima maneira de colocar. As fontes que a gente recebeu são muito focadas em agilidade e precisão. É um material para quem precisa resolver problemas de forma rápida, sabe? E a nossa missão aqui é transformar essas regras em ferramentas práticas. Vamos decifrar a estrutura por trás do se então e das famosas leis de Morgan. Exato, porque o fascinante aqui não são só os símbolos, mas a arquitetura do pensamento. Arquitetura do pensamento, gostei. Entender essas regras é como ah, ganhar a habilidade de enxergar o esqueleto de um argumento. Você aprende a identificar os pontos fracos, sabe? Onde a estrutura não se sustenta. E também a construir seus próprios argumentos de forma que eles sejam, tipo, a prova de balas. É um superpoder contra a confusão. Adorei a ideia de um superpoder contra a confusão. Então vamos começar pelo pilar de quase todo argumento que a gente ouve por aí. A famosa estrutura se alguma coisa, então outra coisa. Por exemplo, se chover, então a rua fica molhada. Clássico. As nossas fontes dizem que existem duas maneiras principais de dizer exatamente a mesma coisa, mas com outras palavras. A primeira delas transforma essa condicional em uma frase com ou. Isso me pareceu bem estranho no começo. E parece mesmo, porque o nosso cérebro adora a ideia de causa e efeito que o se então sugere, né? Sim. Mas a lógica se preocupa com a verdade, não necessariamente com a causalidade. A equivalência é: não chove ou a rua fica molhada. Pera, como assim? Como é que se chover a rua fica molhada pode ser a mesma coisa que não chove ou a rua fica molhada? Elas são completamente diferentes. Eu sei, uma parece uma previsão, a outra parece uma lista de possibilidades, né? Exato. Mas essa é a beleza da coisa. Vamos pensar na única situação que provaria que a frase original é uma mentira. Qual seria? Ahn, chover e a rua continuar seca. Perfeito. Seria chover e, contra todas as expectativas, a rua continuar seca, certo? Esse é o único cenário que quebra a promessa. Agora, olha para a segunda frase. Não chove ou a rua fica molhada. Se chover e a rua ficar seca, a primeira parte, não chove, é falsa. E a segunda, a rua fica molhada, também é falsa. Exato. E numa frase com ou, se as duas partes são falsas, a frase inteira é falsa. Em todos os outros cenários, a frase é verdadeira. Ou seja, as duas frases só são falsas exatamente na mesma situação. Portanto, para a lógica, elas são idênticas. Uau, ok, isso é uma virada de chave. Não se trata do que soa parecido, mas do que é verdade ou mentira sob as mesmas condições. Caiu a ficha. Então, para um exemplo dos materiais. Se Alice é estudante de medicina, então é inteligente. Uhum. É o mesmo que Alice não é estudante de medicina ou é inteligente. A regra é negar a primeira parte, trocar o se então por ou e manter a segunda. Exatamente. Você desarma a armadilha da causalidade. A gente não precisa mais debater se medicina causa inteligência. A gente só avalia as condições de verdade. É isso. Essa técnica simplifica problemas complexos de uma forma incrível. Certo? Essa foi a primeira tradução. E a segunda, os materiais chamam de contrapositiva, que é um nome assim um pouco intimidador. Vamos chamá-la de regra do espelho. É bem mais intuitivo. Regra do espelho, gostei. Você pega as duas partes da frase, inverte a ordem e nega ambas. É como se a lógica da frase fosse refletida num espelho, sabe? Ok, regra do espelho. Então, usando um exemplo das fontes. Se o cliente pagou, então não é devedor. Como ficaria no espelho? Bom, inverta e negue. A segunda parte é não é devedor. Negando vira É devedor. isso. A primeira parte é o cliente pagou. Negando vira não pagou. Agora junta tudo na ordem invertida. Se o cliente é devedor, então não pagou. A lógica é perfeitamente a mesma. Isso é muito poderoso, porque no dia a dia a gente cai em armadilhas que parecem ser essa regra, mas não são. Por exemplo, se alguém dissesse, se o cliente não pagou, então é devedor. Soa correto, mas as fontes mostram que isso é um erro lógico. Não é. E é um erro sutil e perigoso.
É o que chamamos de falácia de negar o antecedente. A regra do espelho é precisa. Inverta e negue. Só as duas coisas juntas. Exato. Qualquer outra variação, tipo só inverter ou só negar, cria uma afirmação completamente nova e muitas vezes falsa. Anúncios usam isso o tempo todo. Se você usar nosso creme, sua pele ficará mais jovem. Aham. A regra do espelho diz que isso é o mesmo que, se sua pele não ficou mais jovem, então você não usou nosso creme. Eles se protegem. Mas o consumidor pode pensar errado, tipo, se eu não usar o creme, minha pele não ficará mais jovem. O que a propaganda nunca afirmou. Entendi. Dominar essa regra é uma forma de autodefesa intelectual. Totalmente. Ok. Então, agora a gente já sabe como dizer a mesma coisa de formas diferentes para entender melhor a estrutura. Mas e se a gente quiser simplesmente dizer que a afirmação é falsa? Como a gente encontra o oposto lógico, a negação perfeita? Aí a gente entra num território fascinante, o das leis de De Morgan. Elas são a receita para negar frases que usam e ou. Certo. E a ideia central é quase como uma regra de distribuição da negação, sabe? Vamos pegar um exemplo prático das fontes? A frase é: Ana analisou o trabalho e autorizou a prorrogação. Meu instinto seria dizer que a negação é: Ana não analisou o trabalho e não autorizou a prorrogação. Mas acho que eu tô errada, né? Tá, e é um erro que todo mundo comete. Pensa bem, para que a afirmação original seja falsa, a Ana precisa ter falhado nas duas tarefas. Não, se ela fez só uma. Exato. Se ela só analisou, mas não autorizou, a afirmação fez A e B já é mentira. Se ela só autorizou, mas não analisou, também é mentira. A regra de De Morgan captura isso. Para negar uma frase com e, você nega a primeira parte, troca o e por ou e nega a segunda. Ah, claro. Então a negação correta seria: Ana não analisou o trabalho ou não autorizou a prorrogação. Basta que uma das duas coisas não aconteça. Isso, para que a conjunção seja falsa. Faz todo sentido. Faz. É o princípio da corrente que quebra no elo mais fraco. Uma afirmação com e é uma corrente. Para quebrá-la, basta que um dos elos se parta. Agora, com o ou, a lógica se inverte. Certo, o exemplo aqui é: Carlos é advogado ou Maria é dentista. Nesse caso, para que a frase seja mentira, os dois precisam falhar, certo? Exatamente. Se apenas o Carlos não for advogado, a frase original ainda pode ser verdadeira por causa da Maria, né? Verdade. Para a afirmação com ou ser totalmente falsa, ambas as partes precisam ser falsas. Então a negação vira: Carlos não é advogado e Maria não é dentista. Ah, então a regra é a mesma. Nega as duas partes e troca o conectivo. E vira ou. E ou vira e. É um troca-troca. Isso simplifica muito. Mas agora vem a parte que as fontes apontam como a maior fonte de confusão: negar a condicional, o se então. Se alguém diz: se eu estudar, eu cresço. A negação não é: se eu não estudar, eu não cresço. Por que nosso cérebro insiste nesse erro? Porque o nosso cérebro é uma máquina de criar padrões. E ele tenta manter a estrutura se, então, a todo custo. Sim. Mas a lógica nos força a pensar de outra forma. Pensa na frase como uma promessa. Se você me der R$10, então eu te darei um sorvete. Qual é a única maneira de eu quebrar essa promessa? Se eu te der os R$10 e você não me deu o sorvete. Segunda, você não me deu o sorvete. Essa é a regra universal para negar uma condicional. A regra da quebra de promessa. Exatamente. Você afirma que a condição inicial aconteceu, mas o resultado prometido não. Então, para se eu estudo, eu cresço, a quebra da promessa, a negação é: eu estudo e não cresço. Uau! Isso muda tudo, a estrutura condicional desaparece completamente e vira uma afirmação direta com o e. Exato. E isso tem implicações enormes. Pensa num contrato que diz: se o pagamento for efetuado em dia, não haverá cobrança de juros. Ok. Qual é a única coisa que o contrato realmente garante? A negação nos mostra. A única forma de quebrar essa cláusula é se o pagamento for efetuado em dia e houver cobrança de juros. O contrato não diz absolutamente nada sobre o que acontece se o pagamento for atrasado. Podem cobrar juros, podem não cobrar.
o terreno fica livre para eles. Entender a negação da condicional é aprender a ler as entrelinhas do mundo. Sem dúvida. Isso é muito mais profundo do que eu imaginava. Não é só um truque para concursos como os das fontes da PF ou do Procon DF. É uma ferramenta de literacia para a vida. Ok, já vimos frases específicas, mas e aquelas generalizações que a gente ouve o tempo todo? Frases que começam com todo mundo, ninguém, algum. Sim, aí a gente entra nos quantificadores. As regras de negação aqui também são contraintuitivas, mas são igualmente elegantes. Elas nos ensinam sobre o poder do contra-exemplo. O exemplo clássico. Todos erram. Qual é o impulso imediato da maioria das pessoas para negar isso? Dizer ninguém erra ou todos acertam. É ir de um extremo ao outro. Certo. Mas a lógica é mais econômica. Para provar que a afirmação todos os cisnes são brancos é falsa, você não precisa provar que todos os cisnes são pretos. Você só precisa encontrar um único cisne preto. Exato. O contra-exemplo. Então a negação de todos erram é simplesmente existe pelo menos um que não erra. Ou, de forma mais simples, alguém não erra. É a regra do dissidente solitário. Basta um para derrubar a tirania do todos. Perfeito. E para o algum, a lógica é o inverso. Se eu afirmo algum político é honesto, como você pode me provar que eu estou errado? Não basta você me mostrar um político desonesto. Isso não invalida a minha afirmação de que pelo menos um é honesto. Errado, eu teria que provar que absolutamente nenhum é honesto. Que a regra é universal. Isso. Então a negação de algum político é honesto é nenhum político honesto. Ou, em outras palavras, todos os políticos são desonestos. Para refutar uma afirmação de existência, algum, você precisa de uma afirmação universal, nenhum ou todos. Para refutar uma universal, todos, você só precisa de uma de existência, algum que não. É uma dança linda entre o geral e o particular. Exatamente. Certo, vamos juntar as peças e ver se esse kit de ferramentas mentais está montado. Primeiro a gente aprendeu que uma frase se, então, pode ser dita de outras duas formas. Usando ou, negando a primeira parte, ou usando a regra do espelho, invertendo e negando tudo. Isso. Segundo, vimos que para negar frases com e ou, a gente usa a regra do troca-troca, de De Morgan. Nega as partes e troca e por ou e vice-versa. Terceiro, o ponto que, assim, mais explodiu minha cabeça. Para negar um se, então, a gente usa a regra da quebra de promessa. Afirma a primeira parte e nega a segunda, destruindo a estrutura condicional. E por último, para negar generalizações, a coisa se inverte. A negação de todo é algum não, e a negação de algum é nenhum ou todo não. Quando a gente organiza assim, com esses nomes, parece muito menos assustador. Fica, né? E fica claro que isso vai muito além do objetivo das fontes, que é pontuar rápido em testes. Sem dúvida. Essas são as regras não escritas que governam o debate público, os contratos legais, a publicidade, até nossas discussões pessoais. Sim. Ser capaz de identificar uma quebra de promessa mal formulada ou a fragilidade de uma afirmação, todos são assim. É uma habilidade de pensamento crítico fundamental. Permite que você pare de reagir à emoção de um argumento e comece a analisar a estrutura dele. É a diferença entre ser passageira da informação e ser a piloto. Totalmente. E isso nos deixa com uma reflexão final. As fontes que a gente analisou são perfeitas para lidar com frases limpas, de laboratório. Se o cliente pagou, então não é devedor. Preto no branco. Mas o mundo real é cinza, é ambíguo. O que significa ser devedor? Alguém que está com uma conta em disputa é um devedor? E um pagamento que está processando? Boa pergunta. A questão para se pensar é como a gente pode usar essas ferramentas lógicas, que são como bisturis de precisão, para navegar na linguagem bagunçada e cheia de nuances das nossas conversas diárias. Como aplicar a clareza da lógica à confusão da vida real, sem perder o contexto e a empatia. Aí é que o verdadeiro trabalho de um pensador crítico começa.